Ele tinha uma tosse que parecia inofensiva. Nada demais, pensavam os médicos. A tosse era seca, persistente, incômoda, mas não parecia esconder nada grave. Durante anos ele foi tratado como um paciente comum. Resfriado, antibióticos, alergia, antialérgicos, refluxo, inibidores de acidez. As receitas mudavam, os médicos mudavam, mas a tosse continuava ali. Por 18 longos anos. O nome dele era Paul, um britânico de 47 anos, que um dia entrou em um hospital para investigar uma pneumonia leve. Ele nunca imaginou que naquele dia, algo enterrado em seu passado viria à tona. De um jeito bizarro, quase inacreditável. Durante uma tomografia de tórax, os radiologistas notaram algo estranho no pulmão direito. Uma opacidade densa, pequena, mas definida. Parecia calcificada. Suspeitaram de um nódulo ou até um tumor benigno. Talvez sequelas de infecções antigas, mas quando introduziram um broncoscópio, uma câmera que entra pelos brônquios, não estavam preparados para o que encontrariam. Ali, entre os alvéolos pulmonares e os brônquios mais estreitos, estava ele. Um cone plástico laranja e verde, ainda intacto. Sim, um brinquedo. Era uma peça minúscula de um antigo Playmobil, uma figura comum nos anos 70 e 80. Um pequeno cone de tráfego que ele havia acidentalmente inalado aos 7 anos de idade. Paul ficou em choque. Ele não se lembrava de ter engolido nada, mas ao refletir melhor, teve um estalo. Quando criança, tinha o hábito de segurar brinquedos pequenos na boca. Um dia, tossiu forte enquanto brincava e acreditou que tinha engolido a peça. A mãe correu com ele para o hospital, mas os médicos não encontraram nada anormal na época. Fizeram exames simples e disseram que não era nada. E assim, a vida seguiu. Só que aquela pequena peça plástica nunca saiu do corpo dele. Estava alojada, presa em um canto do pulmão, provocando pequenas infecções, inflamações repetitivas e, claro, a tosse interminável. Mas como isso é possível? O sistema respiratório humano é projetado para proteger contra corpos estranhos. Quando inalamos algo que não deveria entrar nos pulmões, comida, líquidos ou objetos, nosso corpo ativa o reflexo da tosse, justamente para expulsar o intruso. E na maioria dos casos, funciona. Mas se o objeto for muito pequeno e alcançar uma região profunda, pode passar despercebido. E se for liso, não causar sangramento nem perfuração, pode ficar silencioso por anos, até décadas. O caso de Paul foi registrado em 2017 na revista BMJ Case Reports e chamou a atenção de médicos do mundo inteiro por um detalhe: a duração absurda dos sintomas. Embora existam relatos de corpos estranhos no pulmão por meses, ou até 1 ou 2 anos, 18 anos era, até então, um dos recordes médicos já registrados. Por que a peça não saiu naturalmente? O pulmão não tem mecanismos para expulsar objetos sólidos que ficam presos nas partes mais profundas da árvore brônquica. Se o corpo estranho não for detectado a tempo, ele pode ficar encapsulado por tecido cicatricial ou provocar uma reação inflamatória crônica. No caso de Paul, o brinquedo ficou preso em uma região chamada brônquio segmentar inferior direito, uma área estreita, mas onde a ventilação ainda ocorre, o que dificultou a percepção do problema. Ao longo dos anos, o corpo tentou reagir. Formou muco, desencadeou inflamações. A tosse era uma resposta constante, mas os médicos sempre tratavam os efeitos, nunca a causa real. E se não tivesse sido descoberto? Com o tempo, corpos estranhos como esse podem gerar complicações graves, infecções pulmonares recorrentes, abscessos, destruição de parte do tecido pulmonar, ou até bronquiectasia, uma dilatação permanente dos brônquios. Em casos extremos, há risco de septicemia, colapso pulmonar ou necessidade de remoção cirúrgica de parte do pulmão. Felizmente, no caso de Paul, a peça foi removida com sucesso por broncoscopia, sem cirurgia invasiva. E o mais incrível, a tosse desapareceu completamente em questão de semanas.
Mas quantas pessoas vivem assim sem saber? Você pode se surpreender. Até 15% dos casos de tosse crônica têm causas incomuns ou mal diagnosticadas. E embora a maioria não envolva brinquedos, há inúmeros relatos médicos de sementes, tampas de caneta, grampos, pedaços de osso, pinos ortodônticos e até dentes quebrados alojados nos pulmões de adultos por anos. Principalmente se o episódio ocorreu na infância e foi mal investigado. Esse tipo de caso levanta uma questão preocupante. Quantas pessoas estão sendo tratadas para asma, bronquite ou refluxo, quando na verdade carregam algo escondido dentro de si? O cérebro ignora o impossível, e é por isso que ninguém suspeitou. Quem, em sã consciência, imaginaria que uma tosse persistente de quase 2 décadas teria origem em um cone de brinquedo? Nem Paul, nem sua família, nem os 4 médicos que o trataram ao longo dos anos. A mente descarta aquilo que parece absurdo. E por isso, às vezes, os maiores erros médicos acontecem não por falta de exame, mas por falta de imaginação. Hoje, Paul virou notícia. E a peça de brinquedo virou lembrança. Os médicos a esterilizaram e devolveram a ele. E Paul, com bom humor britânico, colocou a miniatura em uma caixinha de vidro e a exibe com orgulho. Esse brinquedo ficou mais tempo comigo do que qualquer amigo de infância, brinca. Mas o que aprendemos com isso? Às vezes, os maiores mistérios do corpo não estão nas doenças raras, mas em pequenas peças esquecidas da nossa infância. Um descuido, um engano e o corpo se adapta, silenciosamente, durante anos. A próxima vez que alguém disser que é só uma tosse, talvez valha a pena investigar um pouco mais. Porque no mundo da medicina, o impossível acontece todos os dias. E muitos sintomas continuam desconhecidos. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu de alguma forma. E talvez tenha feito você repensar o quanto o corpo humano ainda guarda mistérios que a medicina nem sempre consegue explicar. No canal Sintoma Desconhecido, a gente conta casos reais que parecem impossíveis. Histórias que revelam o que pode estar escondido, mesmo quando todos os exames dizem que está tudo bem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos episódios que vão te surpreender de formas que você nunca imaginou. E aproveita para deixar seu comentário. Você já teve algum sintoma estranho que ninguém soube explicar? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Cuide-se. E nunca ignore um sintoma.